tudo bem com você? E aí, a gente está finalizando a lição 12 e mais um trimestre vai se finalizando, né? O tempo está passando voando, mas ainda assim, a gente precisa encontrar tempo para buscar o nosso Deus, porque sem Ele a gente não é absolutamente nada, não é verdade? Então, essa semana, o título da nossa lição foi Amar a Misericórdia, né? E aí, o próprio título já fala com clareza do que iríamos estudar ao longo dessa semana, né? Como amar a misericórdia? O que é misericórdia? O que é amar, né? E ao longo da semana, a lição foi esmiuçada em vários subtemas, né? Então, quando a gente pega lá, por exemplo, o sábado é uma introdução, foi uma pequena introdução, o domingo vem falando das prioridades do reino, né, que devemos ter, na verdade, valores e prioridades divinos e não valores e prioridades deste mundo, porque se a gente de fato tiver valores e prioridades deste mundo, provavelmente o outro jamais terá vez na nossa vida, né? Na segunda-feira vem falando sobre a fadiga da compaixão, né? Poderíamos chegar à fadiga no sentido de cansaço, né? Da gente desanimar das coisas, de ajudar o nosso próximo, né? Mas muitas vezes a gente pensa que para ajudar o nosso próximo a gente precisa fazer grandes coisas. E nem sempre é assim. É claro que tem aquele que precisa de coisas mais grandiosas, mas existem aqueles que não, que precisam de coisas mais simples, como por exemplo, uma oração, um abraço, né? Um abraço. Como ele faz diferença na nossa vida. Quem está vendo esse vídeo hoje vai entender o que eu estou falando. E faz diferença mesmo na nossa vida. Às vezes a leitura de um versinho da Bíblia faz uma diferença enorme para a gente, muda o nosso dia, né? Então, existem várias maneiras da gente ajudar o nosso próximo e não deixar que a fadiga ou o cansaço tome conta de nós, mas que isso possa servir de estímulo para que cada dia mais a gente trabalhe em prol do nosso próximo, né? E assim que a gente ame de fato a misericórdia. Na terça-feira vem falando da questão da generosidade, né? E aí, toda vez que eu penso na generosidade, eu penso, por exemplo, de em várias situações colocar o meu próximo antes de mim, né? Colocar os desejos dele, as necessidades, mais do que os desejos, mas as necessidades dele, do meu próximo, antes das minhas necessidades, né? Então, se eu tenho uma condição financeira melhor, que eu possa deixar um pouco de lado o meu eu para ajudar aquele que está do meu lado. Se eu tenho um pouco mais de estrutura física, emocional, estou mais estabilizada na questão emocional, na questão física, que eu possa dedicar a minha força, a minha inteligência, a minha sabedoria, enfim, o meu amor para essas pessoas. Na quarta, falou também sobre a pacificação. E aí, vem falando, por exemplo, do Sermão da Montanha, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, que a gente possa manter o nosso coração limpo, puro das mágoas, das tristezas, das decepções, das chateações. E, como já diz o ditado, que a gente possa ajudar sem olhar a quem, né? Amar sem olhar a quem. Então, que independente de quem seja, do que tenha feito, que a gente possa olhar com carinho e com misericórdia para o nosso próximo, independente de quem seja
ao meu próximo. E na quinta-feira falou um pouquinho sobre uma voz para os que não têm voz, né? Então, o que eu entendi disso? Que normalmente as pessoas com baixo poder aquisitivo, elas não têm voz na nossa sociedade. Isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Quem tem dinheiro tem voz, quem tem estudo tem voz, né? Mas quem não tem dinheiro, quem não tem estudo, danou-se, não tem voz nenhuma. Né? Então, que a gente, por termos uma situação financeira melhor, um pouco mais de estudo, e mais do que isso, a gente que trabalha para a obra de Deus, que serve ao Deus vivo, que a gente possa usar a nossa voz em prol daquele que não tem voz, daquele pobre, miserável, carente, que é tão carente de tantas coisas, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, nos governantes, eles não vão ter nada nunca, e quem sabe daqui a pouco nem a gente vai ter nada, né? E o pouco que a gente tem porque a gente trabalha muito, porque a gente sai cedo de casa, chega tarde da noite, fica longe da nossa família, né? A gente acaba pagando um preço por isso para a gente ter um mínimo de qualidade de vida, né? Mas tem aqueles que não têm condição de absolutamente nada. Então, eu fecho a lição 12 falando o seguinte, que a gente possa deixar Deus tocar no nosso coração e que a gente possa, cada dia mais, abrir mão do próprio eu e pensar mais no nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Boa semana. Tchau, tchau.